De acordo com o Dr. Bruce Lipton, fundador da epigenética, ao desenvolver pesquisas na Universidade de Stanford, Estados Unidos, descobriu em pesquisas com células que a membrana que orienta a célula a manter-se viva com as respostas que dá em relação ao ambiente em que ela vive. E com isso ele descreveu que através da percepção, que é a consciência dos elementos do ambiente por meio das sensações físicas, que faz com que o indivíduo responda a todas as situações da vida dele. Sendo assim, todos os seres humanos de uma forma ou de outra têm um modelo mental com base no ambiente que nos cerca desde pequeninos e isso vira uma crença, que nos leva a atingir qualquer objetivo, ou não, de acordo com a nossa percepção. Mas antes, já pedimos que se inscreva no canal, pois toda semana temos vídeos relativos à lei da atração e expansão de consciência. Recentemente o Dr. Bruce Lipton esteve no Brasil e mais uma vez lotou. Ele trouxe uma revolução ao mundo científico após o lançamento de seu livro A Biologia da Crença, em 2006, que mais tarde foi declarado um dos melhores livros científicos que abordava os conceitos de ciência e espírito. Ele questiona a forma como a ciência entendia o ser. Para ele, o que condiciona um organismo vivo é seu ambiente físico e energético, e não sua carga genética. Para explicar, o pesquisador coloca o seguinte exemplo: fizeram-nos crer que o corpo é uma máquina bioquímica controlada por genes sobre os quais não se pode exercer qualquer autoridade. Isso implica que somos vítimas de uma situação. Nós não escolhemos esses genes, nós os recebemos no nascimento e eles programam o que vai acontecer conosco. A maioria de nós pensa que se nossos pais e todo o nosso sistema familiar tiveram uma doença degenerativa, ou um câncer, por exemplo, significa que nós também teremos, mas para ele, isso não é verdade, apenas estamos condicionados a pensar desta forma. Cerca de 95% de nossas atitudes e resultados acontecem através da programação mental que recebemos nos primeiros 7 anos de vida. O meio em que estamos e a forma como vivemos, isto é, nossos hábitos, a forma como nos tratamos e nos alimentamos, é que nos fazem viver e pensar desta forma, e portanto, desenvolver as doenças e não a genética. Alia-se nesta forma de pensar, com medo de que o que mais tememos aconteça. Se temos medo da doença, ela certamente virá, já que nosso foco está na doença, e não na saúde. Parece errado o que vou dizer agora, mas sim, exatamente tudo que está na sua vida, foi criado por você. As contas atrasadas, as brigas em família, o trânsito caótico, doenças, enfim, tudo. Mas aí seu ego gritará que não, mas sim, fomos nós quem criamos. A partir de padrões repetitivos, sabotadores, que nos impedem de fazer o que precisamos fazer em benefício próprio. Se fomos criados em uma família onde havia escassez, aquele programa já está instalado em nossa mente, e é com ele que passaremos a viver cotidianamente. Nos anos 60, Lipton foi pioneiro no trabalho com células. Naquela época, havia poucas pessoas trabalhando com isso. E foi um de seus experimentos que mudou completamente a ideia que ele tinha do mundo. O cientista pegou 3 grupos de células e as colocou em 3 placas, mudando o meio de crescimento e os componentes ambientais em cada uma delas. Ao final, Lipton verificou que em uma das placas se formou o osso, em outra, músculo e, na última, células pilosas. Foi aí que ele se questionou: o que controlava o destino de cada uma, já que eram geneticamente idênticas? Isso provou que os genes não controlam tudo, e sim o ambiente. E mais que isso, é o ser humano que controla, dependendo de como ele lê o ambiente e de como sua mente o percebe. Sua conclusão é que não somos limitados pelos nossos genes, mas pelas nossas percepções e crenças. Ele afirma que, quando você acredita que os genes controlam sua vida, você tem uma desculpa para se considerar uma vítima. Claro, existem doenças que, de fato, são causadas por um gene,
mas essas doenças equivalem a menos de 2% do desconforto sofrido pela população mundial. Bruce Lipton diz que, se você olhar dentro do átomo, verá que existem elétrons, prótons e nêutrons. Mas o que tem dentro disso tudo? Energia. As pesquisas científicas mais recentes apontam que o corpo responde à física quântica, não à newtoniana. Nossa mente é energia. Quando pensamos, transmitimos energia, e isso faz com que nossos pensamentos sejam mais poderosos que a química. As pesquisas de Bruce Lipton provam que nossas próprias crenças são um campo de energia, uma transmissão que se transforma em um sinal capaz de mudar o organismo. Civilizações antigas já tinham esse conhecimento e o usavam para curar as pessoas. Porém, por interesses pessoais, é divulgado amplamente que somente com remédios a cura é possível. Nos fizeram crer que o corpo é uma máquina bioquímica controlada por genes sobre os quais não pode exercer qualquer autoridade. Isso implica que somos vítimas de uma situação. Nós não escolhemos esses genes, nós os recebemos no nascimento e eles programam o que vai acontecer. A medicina baseada na farmacologia não compreende como toda a bioquímica do organismo está interrelacionada. Quando tomo uma pílula química e a insiro em meu corpo, ela não afeta apenas o lugar onde tem o problema, mas afeta muitas outras coisas ao mesmo tempo. Estes são os chamados efeitos colaterais. Mas, na realidade, esses efeitos não são secundários, mas diretos. Mas então, se temos uma doença, ou uma situação grave em nossa vida, como podemos curar isso? Para ele, é muito simples, com reprogramação mental. Se eu percebo que tenho dificuldades em uma determinada área da minha vida e não consigo me desenvolver nesta referida área, é porque o sistema que roda dentro de mim é muito forte, que mesmo que eu tente passar por ele, tão forte é o bloqueio, que ele não permitirá que uma nova informação chegue até mim. A reprogramação pode ser feita de forma simples, através de fones de ouvido. Ao ir dormir, todas as noites, nossa mente tende a baixar as frequências neurais e entramos em relaxamento. Este é o momento ideal para a reprogramação. É o momento onde sua mente aceitará o que você disser a ela. Grave, com sua própria voz, o que deseja mudar em sua vida e passe a ouvir isso todas as noites, antes de dormir. No próximo vídeo, faremos uma série de afirmações positivas, para reprogramar sua mente. Deixamos nos cards vídeos de pessoas que mudaram a própria vida em momentos fatais, reprogramando a própria mente. Um deles, Maurice Goodman, que apareceu no documentário O Segredo e que sobreviveu a um acidente aéreo e mesmo com todos os prognósticos negativos de ficar em estado vegetativo, voltou a andar, falar e ter uma vida normal. Confie em você mesmo e se determine a ter uma vida incrível, pois você nasceu para ser feliz. Até o próximo vídeo. Gratidão e sucesso!